repórter Candice Feio e o cinegrafista Leonardo Aguiar mostram durante essa semana uma série de reportagens sobre um dos paraísos do sul do país, a Praia do Rosa. O assunto de hoje é a presença da baleia franca, que atrai milhares de turistas ao litoral catarinense. Confere aí. Entre os meses de julho e outubro, centenas de baleias francas fogem das águas frias da Antártida e vêm até o litoral brasileiro para acasalar e ter seus filhotes. Hoje, a gente vai acompanhar um passeio de barco do Instituto da Baleia Franca, que luta para preservar e estudar o comportamento desses animais aqui no litoral catarinense. A gente vai naquele barco lá. Isso aqui é para proteger da água, do vento sul hoje, ventando bastante. No nosso barco estão 9 turistas brasileiros, uma equipe de biólogos e 2 visitantes alemãs que passam férias em Santa Catarina. Pergunto se elas estão empolgadas com o passeio. Are you excited? Very excited. Muito! Ela já tinha tentado vir antes na Austrália, mas não conseguiu. Tomara que hoje a gente dê sorte. Nem 10 minutos depois, vem o aviso do capitão. Bom, pessoal, a gente tem uma baleia, tamanho de filhote aqui às 10 horas, fazendo aproximação. Avistamos a primeira baleia do dia. Curiosas e discretas, elas se aproximam e, pouco a pouco, cercam a embarcação. Nesse momento, a gente está rodeada por aproximadamente 4 ou 5 baleias. Só que elas estão tímidas, ainda não saíram para fora da água. A baleia franca é um mamífero considerado dócil. Vive em média até os 30 anos de idade e costuma nadar próximo à costa, principalmente durante o período de reprodução. Os filhotes nascem com aproximadamente 5 metros de comprimento e ganham em média 50 quilos por dia, se alimentando apenas do leite materno. Uma baleia adulta pode pesar mais de 70 toneladas. Enquanto a gente está passeando e observando, a Gabriela está trabalhando com prancheta na mão. Gabriela, como é que é o teu trabalho, né, nesses passeios de observação? Bom, durante os passeios sempre vai um biólogo a bordo, né? A gente trabalha bastante com a questão da aproximação do animal e características, né? Quantidade, o lugar que a gente se aproximou, é a baleia daqui atrás. Susto! Ela tá aproveitando que a gente está aqui, dando um showzinho à parte para nós. As baleias que a gente viu hoje, elas têm que tamanho, mais ou menos, aproximadamente? Olha, uma média, a baleia franca ela vai em torno de 12 a 15 metros, né? Pode passar, assim, geralmente as fêmeas a gente encontra até 18, né? Essas aqui, como são as fêmeas com os filhotes, as fêmeas são maiores. Então, em torno de 15, 16, 17 metros, esse animal que a gente observou. De acordo com dados do Instituto, a quantidade de baleias avistadas na costa catarinense aumentou. Os números estão aumentando, né? Por isso que são tão importantes ONGs que trabalham em prol da preservação desse animal, para todo mundo entender a importância dessa espécie para a região, né? E para respeitar esse ciclo dela que foi quase que extinguido aqui no Brasil, né? Devido à caça. Em 1973 foi a última baleia que foi caçada aqui no município de Imbituba e a partir daí não se observou mais baleias. Elas voltaram a aparecer no final da década de 80. A caça às baleias já foi uma atividade comum na região. Os primeiros registros são do final do século XVIII. A caça contribuía principalmente para a construção civil. Tanto Garopaba como Imbituba foram estações baleeiras, as cidades foram feitas para isso. E o principal objetivo da caça da baleia aqui era o óleo de baleia, que servia para iluminação. Então, antes de ter petróleo, eles queimavam óleo de baleia para iluminar cidades. E o óleo também era misturado na argamassa para construir caças. E hoje ainda tem alguns ex-caçadores de baleia, que hoje são pescadores, que vivem em Garopaba. Sim, tem... A última baleia foi caçada aqui nessa praia do Porto de Imbituba e faz 30 e poucos anos, não é recente, tem alguns dos caçadores que ainda estão vivos. Nossa equipe segue em busca do seu setembrino, um conhecido pescador de baleias da década de 50 que vive na cidade de Garopaba.
senhor conhece seu Bino? Se você tem... Sabe onde fica a casa dele? Fica aí, aquela branca não. Ô, seu Bino! Por favor, neguinho, quero falar contigo. Chega aí, por favor. Fiquei sabendo que o senhor é o caçador de baleias mais famoso aqui da região, é verdade? Já matei, mas agora não. Agora não matei mais nada. Agora não mata. Não, agora. Seu Bino tem 96 anos de idade. Vive a 1 quadra da praia, mas há mais de 50 anos não entra na água. Ele lembra da época em que o mar era o local de trabalho. Lá vim até ali na Praia do Rosa, ali na Remo. E depois voltava de volta. E matava a baleia como? Eu matava? Naquele tempo era pão. Arpão. Era. Pra carregar a baleia, porque a baleia é o quê? 10 vezes maior que o barquinho que o senhor tava. Ah, não, mas aqui matava, ela depois rebocava, né? Tinha embarcação para rebocar. Eu ouvi uma história, o senhor pode me dizer se é verdade. É verdade que naquela época as baleias elas ficavam tão calminhas aqui na costa que alguns caçadores conseguiam até subir em cima dela? Ah, tinha. Tinha gente que tem coragem e ficava assim, ficava. Seu Bino, o senhor sente saudade daquele tempo? Ah, tem. Por quê? É bom, a gente se divertia, né? Divertia, estava na água o dia todo. Às vezes estava o dia todo, né? Remundo para lá e para cá, assim, brincando. Naquela baía lá, naquela ilha lá, nossa, a gente ficava lá parada o dia todo lá e ela andava ali brincando. Bonito de ver hoje. É, né? Hoje não quer nem chegar perto. A história do município de Imbituba está diretamente relacionada às baleias. Se um dia a caça foi uma atividade fundamental para o desenvolvimento da região, hoje é o turismo de observação que atrai visitantes e ajuda a economia local. Os programas de preservação e as pesquisas são o que garantem que as próximas gerações convivam com esses animais e que o turismo possa ser uma fonte de renda para essas comunidades o ano inteiro. Adorando essa série de matérias da Praia do Rosa, dando uma saudade, não só do verão dessa época também, que é muito gostosa por lá. E durante essa semana, a TV Com exibe uma série especial sobre as belezas da Praia do Rosa, em Santa Catarina. Na reportagem de hoje, você vai conhecer o refúgio escolhido pelo escritor Caio Fernando Abreu durante a batalha dele contra o HIV. Um local sossegado, repleto de livros e decoração intimista. Um recanto entre o mar e o verde da montanha. Foi aqui que o poeta Caio Fernando Abreu escreveu os últimos textos da vida dele. Ele se hospedou num chalezinho e veio no início, ele ia ficar uns 10, 12 dias. No início veio com uma amiga, né? Daí os dois ficaram ali, depois ela teve que voltar para Porto Alegre e ele ficou sozinho. Então ele ficava ali, pintava aquarelas, né? Escrevia. Escolheu a Praia do Rosa e essa vista que a gente está vendo agora aqui atrás da gente. Essa vista do canto sul, assim, né? É um lugar mágico, eu acho, assim, atrai as pessoas, né? Poeta, dramaturgo, jornalista, intenso e amante das palavras. Falou de sexo, morte e principalmente angústia e solidão. Um dos pensadores mais importantes das últimas décadas. Passou por várias áreas e deixou marcas em todas elas. Foi ousado e corajoso. Em 1994, comunicou publicamente que era portador do vírus HIV. Uma batalha que durou até fevereiro de 96. Um dia me surpreendi que ele apareceu lá com um chapéu enorme, a bengala, e disse: eu vou até a praia. E desceu, a gente te leva. Não, eu preciso ir sozinho, eu quero botar o pé na praia, eu vou descer. Foi e voltou.
E assim, eu fiquei... E voltou com um buquê de flores. Ele foi colhendo flores pelo caminho, né? E chegou com as flores e botou no quarto. E assim, só que o tempo virou. Foi em janeiro, começou a esfriar. E aí ele começou a passar mal, assim, para respirar. Ele já estava bem doente, né? E de lá ele foi para Porto Alegre. Chegou em Porto Alegre do hospital e depois nunca mais saiu. Para os anfitriões que viraram amigos, Caio deixou um presente. A bengala dele na saída ele deixou e está ali até hoje, assim, todo dia eu vejo ela faz parte do nosso dia a dia, né? E ele deixou tem um livro que a gente, às vezes os hóspedes escrevem, e ele deixou uma mensagem pra gente também, muito querido, aquele solzinho dele, que é característica dele, né? Aquele solzinho, Un jour je reviendrai, né? Porque ele sabia que a gente falava francês, daí ele escreveu em francês também. Esse sentimento de afeto. Ficou bem forte, assim, muito querido. Foi, assim, uma pessoa muito especial, assim. Que linda essa matéria. Parabéns para Candice Feio por essa série de matérias. E que bom saber um pouco mais da história do Caio Fernando Abreu, um escritor especial, né, gente? Que já é alguma coisa do Caio, alguma coisa de verdade, não que às vezes rola pela internet com crédito do Caio, sabe do que eu tô falando.